Olá, pessoal. Estou aqui com minha sócia Elaine Montenegro e hoje aqui nós estamos com o Rubens. Boa tarde, Rubens, como vai? Boa tarde, tudo bem? Rubens, que é paulista, né? E tomou Isso. uma sábia decisão na vida. Eu gosto do Rio de Janeiro mesmo. Não vou negar, eu gosto muito. E brincadeira, foi uma sábia decisão, acho que foi uma decisão perigosa, né? De se mudar. Eu posso falar isso, pô. Como eu sou da Gema, eu posso falar isso. É, Tomou uma decisão perigosa, corajoso, né? Corajoso de enfrentar a bala perdida, inclusive na chegada, porque para chegar tem que pegar a Dutra, é. e pegar a Dutra não é coisa, não é para qualquer um, não. O cara tem que ser cabra macho para andar na Dutra. Né, e tem a opção Dutra que desemboca na Avenida Brasil na linha vermelha. Não tem muita. É isso aí. E Ou para é chegar na isso. sua casa, você vai ter que pegar uma das duas, ou a Brasil ou a vermelha, não vai ter como correr. Não tem. Não, Márcio, eu vou de ponte aérea. Tudo bem, vai descer no Santos Dumont, vai atravessar ali pelos menores, cheirando cola na glória. Não vai ser mole, não. Mas, Não é enfim, tomou fácil. essa decisão de morar no Rio de Janeiro. Rubens, brincadeira à parte, bem-vindo aqui a esse nosso sistema de mentoria. Como a gente diz, a gente não enxerga isso aqui como um benefício individual, né? Mas um benefício para todos que têm a oportunidade de aprender com algumas questões que surgem na prática, na vida dos colegas e tudo. Então, até de antemão, Rubens, eu quero expressar para você minha gratidão em nome de todo mundo que vai poder consumir o que a gente vai conversar aqui, né, e eliminar as suas dúvidas pela sua generosidade de estar participando aqui com a gente. É um prazer ter você aqui com a gente, seja bem-vindo e vamos nessa! Vamos começar aqui tirando as dúvidas que porventura você tenha, se é que eu vou conseguir. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho algumas dúvidas práticas, né, de holdings que o escritório aqui está implementando, mas vou procurar, então, fazer a pergunta, assim, de uma maneira genérica, né, que, logicamente, vai atender aqui o trabalho do escritório, mas eu espero que sirva aí para sanar a dúvida dos colegas também, né? A primeira questão diz respeito ao nosso incômodo ITBI, né? Então, essa questão do imposto de transmissão de bens imóveis, né, que tem competência municipal e que tem se espalhado aí, né, que as prefeituras vorazmente, né, têm engendrado aí uma série de mecanismos, né, para fazer uma cobrança isso daí, desse ITBI. Aqui no Rio de Janeiro é aquela situação da fiscalização passiva, né, então que a gente monta aqui a holding familiar e a prefeitura faz aquela fiscalização. Se a empresa não emitir nenhuma nota fiscal, né, daquela fiscalização eletrônica, verificou que não emitiu nenhuma nota fiscal, ela está pressupondo que houve atividade imobiliária, então faz a cobrança do ITBI, né? Tá, eu entendi, você comentou, né, nas aulas lá do nosso curso, nas aulas até ao vivo, né, sobre essa fiscalização eletrônica da Prefeitura do Rio, e daí eu fiquei com a seguinte dúvida, né? Tá, fez essa fiscalização eletrônica, mas será, então, depois daqueles 3 anos que a gente constitui a holding, se a gente apresentar os documentos contábeis, né, daquelas obrigações acessórias, né, e aí aquele balanço patrimonial é o resultado econômico, né, que o contador tem que apresentar. A declaração de imposto de renda da pessoa jurídica e a declaração de inatividade, pressupondo aí que o cliente não quer desenvolver atividade econômica, tá? Por exemplo, de consultoria empresarial, e esse é o caso, né, de uma holding que eu estou montando agora. Então, pressupondo que ele realmente não quer desenvolver atividade de consultoria empresarial, quer formar só uma holding pura mesmo patrimonial, esses dois documentos, a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, a declaração de inatividade do contador, não serviria para apresentar na prefeitura como prova de que não houve a exploração econômica dos imóveis? Então, vamos lá. A resposta simples e objetiva para isso é não, não adianta, tá? E nesse não adianta tem um porquê. Para a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, assim como, salvo engano, o meu, para a Prefeitura Municipal de Curitiba também, e eu já tenho visto em algumas outras cidades no Brasil isso acontecer, essa declaração até valeria, já seria suficiente, porque eles fazem uma espécie de desconsideração, de inversão do ônus da prova ilegal, né? Sem previsão legal.
que eles falam o seguinte: olha, se você não tem como demonstrar atividade econômica nenhuma, eu não tenho como exercer fiscalização para poder dizer se você faz jus ou não ao benefício, para dizer se você está ou não enquadrado na exceção. Olha, como é que pode? A falta de prova te impede de descobrir se o cara está na exceção. Não, pô, a falta de prova demanda identificar que não há exceção, sequer há regra. É algo ilegal que a prefeitura estava fazendo. Então, se você pensasse do ponto de vista da lógica da prefeitura e apresentasse para ela essa declaração de inatividade, poderia até ser. Só que aí veio o Poder Judiciário, né, para resolver a coisa toda. E aí o Poder Judiciário fluminense, para o nosso desprazer, me diz o seguinte: olha, não pode ter a concessão do benefício da imunidade tributária porque você não está obedecendo a premissa constitucional. A mens legis do Constituinte foi o seguinte: foi privilegiar a atividade econômica. Para nós isso é uma ignorância absurda. Por quê? Porque na Constituição não está mencionando lá que é empresa, não está mencionando, por exemplo, que é cooperativa ou qualquer outra, ou ainda que de forma genérica, sociedades que realizem atividade econômica. Não, ela está mencionando pessoa jurídica. E qualquer pessoa jurídica faz jus a essa imunidade. Ah, Márcio, mas se eu quisesse fazer uma associação, a associação não tem capital social, não tem porquê. Né? Não tem porquê, a lei não exige. Mas se eu quiser instituir um capital social na associação, por que não? Se a constituição de uma associação é um estatuto que tem natureza de um contrato e eu tenho liberalidade para pactuar o que eu quiser, o que não for defeso em lei eu posso. Então, eu poderia pactuar lá que vou instituir um capital social e integralizar esse capital com um bem imóvel. E essa sociedade não vai realizar atividade econômica nenhuma. Porém, esse é o entendimento da jurisprudência do Rio de Janeiro. Então, se levar lá só a declaração de não exercício de atividade econômica, uma declaração de inatividade, isso não vai servir, porque a prefeitura vai se amparar no que o Poder Judiciário já deu de alforria para eles, entendeu? Então, não vai resolver o problema. Entendi. Bom, de qualquer maneira, nas contas que a gente faz, mesmo pagando o ITBI, a implantação da holding familiar ela é bastante vantajosa em relação ao inventário e partilha tradicional, e isso eu já mostrei para o cliente, né? Sim, e mais, olha só, veja só. Se você constitui uma holding, e bota lá como objeto participações societárias e tudo mais e tal, é uma coisa. Mas se você entregar para essa sociedade um outro tipo de objeto, uma outra atividade econômica, não, mas essa família não quer exercer atividade empresária nenhuma. Olha, se for no Rio de Janeiro, para fazer holding vai ter que ser assim. E de que maneira a gente coloca? Não, vamos botar lá consultoria empresarial, por exemplo. Entendeu? Ah, mas aí vai ser mentira, ele vai emitir nota todo mês lá de um salário mínimo, que é o que eu sugiro que eles façam, e vai ser uma fraude? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte: se ele está organizando esse patrimônio internamente ali, ele vai prestar nota até para a própria pessoa física. Entendeu? A gente vai dizer que aquilo ali, e quando eu falo a gente vai dizer, não é só ficticiamente, figurativamente, não. Vai efetivamente exercer algo. O que é esse algo? Uma consultoria empresarial sendo realizada pela sociedade para a organização desse patrimônio que antes pertencia aos sócios. Entendeu? Então é isso que a gente vai discriminar. E quando a gente explica melhor isso e tudo mais, isso fica mais claro e deixa de soar como uma objeção na cabeça das pessoas, entendeu? As pessoas assimilam e aceitam isso. Então, ainda que pague o ITBI, você tem razão, ainda que pague o ITBI, fica muito mais barato do que o inventário, muito mais. Só que pode ser ainda mais eficiente para essa família, entendeu? Eles podem fazer isso, colocar lá, por exemplo, a gente tem feito isso o tempo inteiro, consultoria empresarial, aí por ser consultoria empresarial, a gente não bota nem no lucro presumido, bota no simples. Essa empresa vai emitir lá notas durante 3 anos, todo mês. Precisaria ser todo mês? Não, bastaria uma ao longo dos 3 anos, mas 110% de proteção do cliente. Quer ser um salário mínimo por mês, ele vai pagar 60, 70 reais de imposto, né? E mais, vai ser uma contabilidade
que aí alguns contadores ficam chateados comigo quando eu falo isso, mas, cara, é verdade. É uma contabilidade tão simplória, que você pode contratar esses robôs que fazem isso, esses aplicativos que fazem essa contabilidade das empresas, e vai custar para essa família algo em torno de R$ 100 e poucos por mês. Então, quando você bota isso tudo na ponta do lápis, nós estamos falando de R$ 100 por mês do aplicativo, mais o que dá 1.200, mais R$ 70 por mês, o que dá mais 840, estamos falando de R$ 2.000 por ano, nós estamos falando de crescer R$ 6.000, olha isso, vai aumentar R$ 6.000 o total que essa família vai gastar para fazer essa holding, sendo que esses R$ 6.000 a mais sequer terão que ser antecipados. Você paga lá 200 pratas por mês para dar os 6.000. Entendeu? Então, isso, quando você compara de um lado, bota de um lado numa planilha, a holding, ainda com esses custos, e o inventário, e no meio a holding pagando o TBI, dificilmente vai ter uma família que vai dizer, não, eu prefiro pagar o TBI. Dificilmente. Mas, uma coisa importante, entregue para a família a decisão. Ó, vocês podem seguir por aqui, inventário, vocês podem seguir por aqui com a holding desse jeito, você pode seguir por aqui, entregue no seu croquis todas as opções. Tá? Rubens, 100%. Nós ainda não tivemos nenhum caso que a família falou assim, não, a gente prefere fazer por aqui, pagar meu TBI. Não tivemos. Não, ninguém em sã consciência vai escolher inventário. E nem a solução com o ITBI. Nem a solução com o ITBI. Por mais que a gente já tenha clientes que tenham falado assim, não, eu prefiro pagar para ficar mais tranquilo e tudo mais. Olha, faz se você quiser. Saiba que esse caminho que nós estamos fazendo aqui transmite segurança, tá? E na holding da minha mãe é assim que eu faria. Para mim não faz diferença nenhuma, faz diferença para ele. Então ele enxerga que eu estou ali de boa fé, sugerindo para ele um caminho mais eficiente. Excelente, Márcio. Bom, a segunda pergunta acho que é bem rapidinha para responder, que é uma pergunta mais formal ali, né, dos atos, né, em si, da administração, né, dos bens da holding. Então, assim, montando assim uma holding em que os imóveis, né, os aluguéis dos imóveis, eles são administrados pela matriarca, né? E agora está constituindo a holding. Então, assim, aquela situação da holding não explorar economicamente os imóveis, né? Existe aquela solução, né, da holding fazer uma cessão de uso onerosa, né, desses imóveis lá para a pessoa física ou montar uma pessoa jurídica, né, operacional para administrar esses bens imóveis. E daí eu estava pensando aqui, né? Quem assina como cedente, que é a pessoa jurídica, né, vai ser a matriarca, né? Ela como sócia administradora, assinando como uma pessoa jurídica cedente. E aí, no mesmo instrumento dessa cessão de uso onerosa, ela vai assinar como uma pessoa física cessionária, né? Tá certinho isso? Sim, na verdade é isso. Existe uma confusão, mas na verdade não tem confusão nenhuma. Ela está dos dois lados. Né? Ela está dos dois lados. Ela pode até fazer o seguinte, para eliminar qualquer tipo de confusão, bota os filhos que vão ser os sócios, né, para assinar junto, mas não tem problema nenhum. É só a gente pensar, por exemplo, lá no meu escritório tem a Elaine, que fica atrapalhando essas coisas, tá? Não deixando a gente andar para frente. Enfim, é o que a gente tem que ir. Eu falo para ela que quer ir longe, vai junto, né? Mas a gente podia, Cada um tem a sua cruz para carregar. E eu não vou reclamar do peso da minha, não. Mas, enfim, lá no meu escritório, então, tem a Elaine, que faz esse papel do bloqueio, né? Mas a gente poderia pensar numa sociedade unipessoal de advogado, onde eu sozinho, se eu estiver cedendo alguma coisa para mim, pessoa física, eu teria que fazer desse jeito. Isso sou eu comigo mesmo. E são personalidade jurídica própria, independente, e você pode fazer sem problema nenhum. Excelente, perfeito. Bom, agora a gente tem umas dúvidas aqui, né, de proteção patrimonial, que é uma coisa que... Rubens, sim. Alguns colegas tiram prolabore nos seus escritórios, né? Sim. O que é o recibo do prolabore? Se você tivesse que dar um recibo, porque hoje em dia você não usa mais recibo, porque o comprovante do banco já funciona, né? Mas se você tivesse que dar um recibo do prolabore, é você, pessoa física, dando um recibo para você mesmo, entendeu? É verdade. Sim. Na prática é isso, mas não é isso. Você precisa ter o recibo, porque são pessoas totalmente distintas. A pessoa do sócio não se confunde com a pessoa que exerce a administração da sociedade. Sim.
Mas na sequência aqui que eu anotei, né, duas questões de proteção patrimonial, que é uma das questões que o cliente procura muito, a gente também quer saber se esses bens estão protegidos, não estão, né, o que vai acontecer, né, o patriarca tem o patrimônio e aí está passando para os filhos, de repente o filho tem alguma dúvida, tal, então essas questões que perguntam para a gente, né. Aí a situação que eu levantei aqui é o seguinte, né, um dos herdeiros, ele se divorciou do primeiro casamento, esse eu tive que desenhar aqui, essa historinha, né? Ele se divorciou do primeiro casamento e tinha uma empresa com a ex-mulher. O que aconteceu? No momento lá do divórcio, a ex-mulher pegou a grana lá da empresa e deu um festão de divórcio, tá? E gastou, assim, um dinheirão que estava destinado para pagar fornecedores. Então, assim, ele ainda conseguiu pagar 2 dos fornecedores, né? Mas, assim, a empresa fechou, quebrou, né? E ficou com uma dívida em relação a um terceiro fornecedor com quem não conseguiu pagar e fazer acordo, né? Já houve a ação, né? E está na fase de execução. E aí o que esse herdeiro fez? Ele, assim, tirou as coisas do nome dele, que ele não concorda, ele acha uma injustiça ter que pagar alguma coisa que foi má fé, né? Da ex-mulher, tal, ok. E aí eu pensei o seguinte: ele tem uma filha menor. A gente pode colocar, então, fazer a doação das cotas, né, do capital social do patriarca tal, para a neta, né, em vez de fazer para ele. Só que assim, essa filha é do segundo casamento dele, tá? E que, assim, já se divorciou também. E aí o receio dele, né, do filho, é que esses bens estejam, então, né, assim, a doação seja feita para a filha, e que a mãe, né, por uma via transversa, venha administrar os bens da família, porque a menina ainda é menor, a filha dele. Então, assim, tem um problema de 2 maus casamentos aí, né, que o patriarca está preocupado em relação a essa situação do filho, né, que a gente poderia fazer para protegê-lo. Caramba, que sensacional esse caso, viu? O Rubens, eu costumo dizer para o pessoal o seguinte: olha, trabalho com holding familiar, ele é um negócio muito bacana, porque você imagina só, pode pegar qualquer área, se você falar de tributário, ou de família, ou de penal, não importa. Por exemplo, família. O cara fala assim: eu vou ser o maior especialista do mundo em ação de alimentos, eu não vou fazer nem divórcio, eu vou focar minha carreira em fazer alimentos. E vou escrever artigos sobre ação de alimentos, eu vou ser o cara em direito de alimentos, eu vou estudar pra caramba sobre isso, e eu só vou fazer isso da vida. Beleza. Esse cara vai dominar muito o negócio. Mas até chegar o primeiro caso mais difícil dele, mais fora da caixa, nossa, ele já vai ter feito umas 200 ações de família, até chegar o primeiro. A gente não, trabalha com holding familiar, os primeiros que chegam são esses, né? O primeiro que chega, normalmente, é aquele cara que já buscou todo tipo de solução ordinária no direito e não encontrou. E chega para a gente umas coisas muito, muito fora da caixa. E isso faz com que o profissional de holding familiar ele ganhe uma experiência muito rápida, né? E esse caso, então, ele é sensacional de se trabalhar. Vamos lá. Primeiro, ele pode ficar absolutamente tranquilo, porque tem como fazer isso, né? Enquanto ele está vivo, ele sabe que tem como, né? Porque ele é o administrador permanente, ele tem os direitos políticos. Agora, e depois que ele falecer? É muito simples. É só outorgar em algum dos instrumentos, pode ser, por exemplo, um acordo de sócios, que após o falecimento dele, até aquela pessoa atingir a maioridade, quem vai exercer todos aqueles mundos, inclusive até eventualmente o usufruto, é o fulano, o beltrano, ciclano, é a pessoa X. A pessoa X, para fins daquela herança, né, que já não é mais herança, é só a transmissão de cotas, né, para fins daquela herança, vai ser uma espécie de tutora desse menor, até o dia que essa pessoa atingir a maioridade. Já atingiu a maioridade, se ela falar assim: mãe, não quero saber quando você, aí não tem jeito, não há o que proteja, porque não é mais de ninguém, é dela. É dela, e ela faz dela o que quiser, inclusive deixar tudo com a mãe que ninguém gosta, entendeu? Ninguém do lado de cada família, porque a filha ama, né? Uhum. Então, é possível fazer isso. E sabe o que é legal, Rubens? Sabe aonde eu aprendi isso? Isso não saiu da minha cabeça. Isso eu aprendi. Aprendi isso com um menino de 16 anos aqui nos Estados Unidos. De 16 anos. Estava num churrasco de brasileiro, que os caras aqui se amarram, churrasco de brasileiro, né? Porque não é de hambúrguer, tem picanha.
Sacou? Então, estava eu no churrasco, aí tô lá conversando com os amigos, aí a gente falando sobre carreira, falando sobre a vida e tal. E aí, quando eu falei que eu trabalhava com holding familiar. E aí, o menino, o filho dele, ele falou assim: ah, legal, tudo mais, a nossa família tem uma holding, né? Inclusive, o meu tio é o nomeado administrador no caso de falecimento do meu pai, e o meu pai na dele. Então, os dois irmãos têm, olha que bacana isso, os dois irmãos têm uma holding, e cada um, e como eles não fizeram isso com 70 anos de idade, com filho com 40, né, eles fizeram isso com 30, com filho recém-nascido, sacou? Então, como eles fizeram isso muito novo, os dois irmãos se autonomearam gestores no caso da falta de um. Entendeu? Então o negócio continua dentro da família. Olha que sacada bacana, mas é o que eu falo lá para os colegas, né? A gente tem 44 anos que essa autorização legislativa chegou no Brasil com a Lei de SAs em 1976. Né? Aqui, eles estão, ao longo dos últimos 3 séculos, mexendo com isso. Na Inglaterra também, por aí vai. Entendeu? Então tem uma bagagem enorme para aprender com esses caras. E eu aprendi com um menino de 16 anos essa solução. Né, entendi. Em cima aí da tua resposta, eu estava pensando aqui, né? E eu não sei assim se isso seria possível, porque eu acho que esse herdeiro ele vai ficar preocupado, porque ele não tem um bom relacionamento com o ex-cônjuge, tá? A mãe da menina, né? A menina mora com ele e tudo, e não tem um bom relacionamento mas a menina, assim, filho adora, né? O pai, a mãe e tudo. Então, assim, eu acho que ele vai ficar preocupado. Então, assim, se a gente imaginar que fazer a doação das cotas do patriarca diretamente para a neta, né? E, assim, o patriarca ficou com usufruto vitalício aí das cotas, né? Ele falecendo, termina o usufruto, né? Termina na propriedade dela, ela se consolida proprietária das cotas de capital social. Numa segunda etapa, a gente já poderia deixar engatilhado um segundo usufruto, que seria ela a proprietária, mas um usufruto vitalício para o pai dela? Sim, absolutamente, sim. Pode sim. Nada impede que você fale assim, olha, o usufruto é para todos, exercido pelo patriarca, e em seu falecimento prossegue com o usufruto o filho. Pode totalmente. Tá Entendeu? ótimo, que aí eu acho que vai dar a proteção que eles querem, né? Que a família quer, né? Sim. Eu estava entendendo que já era a preocupação era o dono do patrimônio era o pai, e o pai falecendo, e se a mãe lá da menina vai assumir as coisas. Aí não tem jeito. O dia que o filho, que o pai da menina falecer, e se a menina já for maior de idade, aí ninguém. Sim. Não, são 2 gerações, São 2 gerações, Tá, aí a outra dúvida de proteção patrimonial é dessa família também, porque, assim, são 3 irmãos, né? Os herdeiros. E aí, esses 3 irmãos, eles são do segundo casamento desse patriarca. No primeiro casamento, ele teve 3, então 3 mais 3. E quando ele se divorciou do primeiro casamento, ele fez uma coisa assim que assim, deixou todos os bens para a primeira mulher dele, né, e para os filhos. Então, assim, se desfez de todo o patrimônio. E, assim, foi formando esse segundo patrimônio. Esse segundo patrimônio, né, porque ele é casado no regime da separação obrigatória de bens, tá? No segundo casamento, né? Nesse segundo casamento... O primeiro foi para viver e o segundo para aprender. Mas, assim, no segundo ele colocou, porque como ele tinha feito essa divisão, vamos dizer assim, nem divisão, né? Ele entregou todos os bens que ele tinha, imóveis, tudo, né? Para a primeira mulher e filhos. No segundo, os imóveis, o patrimônio que ele foi adquirindo, formando, ele colocou tudo no nome da mulher, na separação obrigatória de bens, tá? Confiança, né? Confiou. Então, assim, ele colocou. Mas, assim, aí os 3 filhos do segundo casamento, eles estão imaginando o seguinte, né? Assim, numa segunda etapa, depois que os pais falecerem, na verdade, a mãe aí no caso, né? Que, assim, eles não queriam que esses bens... de alguma maneira, fossem para os filhos do irmãos, né, do primeiro casamento. Não, assim, por uma questão que eles acham de justiça, né? Porque eles, de certa forma, já receberam bens do pai lá no primeiro casamento. E aí, eles chegaram aqui no escritório falando que eles já tinham ido a um advogado, direito de família, tal, que o advogado tinha falado, irmão
colateral, né, parente colateral, não é herdeiro necessário, né, então você pode afastar, né, e cada um de vocês pode fazer um testamento, foi o que sugeriram para eles cada um fazer um testamento, beneficiando, né, os irmãos e tal, e afastando, então, quem eles não quisessem. E aí eu acho que talvez isso pode ser feito de uma maneira mais eficiente numa holding, né? Claro, 1000 vezes. 1000 vezes mais eficiente. Faz as cláusulas de planejamento sucessório sem precisar observar legítima, nada disso. Com mais liberdade do que a pessoa que tem filho. Você tem toda a razão. Aí você não tem dúvida nenhuma, aí você já matou a pau. Não, foi o que eu imaginei, até eles perguntaram, tem alguma fraude, não sei o quê, eu falei assim, não, porque irmão não é herdeiro necessário. Não. Então, ninguém está falando aqui de fraudar legítima, de nada disso, a gente está fazendo a coisa corretíssima, né, dentro do que a lei prescreve aí, sem problema nenhum, só que de uma maneira muito mais eficiente, né, em termos de economia tributária e tudo para eles, né. É verdade. Sim, é isso, o caminho é esse. O caminho é a holding, esquece nesse papo de testamento, explica para eles o problema que vai ser o testamento depois. Bom, minhas dúvidas eram essas, quero, assim, agradecer. Eu queria te perguntar, não quero despedir não, eu quero te fazer pergunta. Tá bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo responder. Você deixa eu te fazer pergunta? É prova agora, né? Não, na verdade não é muito mais para entender um pouco também o seguinte, a gente tira a dúvida de 2 tipos, basicamente, tá? Dúvidas que estão surgindo no trabalho e dúvidas que eu chamo do Tício Neve Caio, né? São as dúvidas do direito em tese. Você não trouxe nenhuma dúvida de direito em tese, então eu estou vendo que você já está exercitando, que você está fazendo, que você não está estudando para aprender hold para quem sabe implementar. Estou vendo que você já está com a mão na massa. Me fala um pouquinho como era a sua advocacia antes de você começar a botar a mão na massa. O que você fazia? Me fala um pouquinho disso. Vamos lá, então. O escritório aqui, né, meu escritório aqui no Rio, eu fundei agora em março, ele vai fazer 2 anos. Então, na verdade, Márcio, eu estou saindo do serviço público, tá? E assim, não quero mais serviço público, não quero mais, né? Passei mais de 30 anos no serviço público. Eu tenho, para te falar, né? Mas eu tenho uma aposentadoria do serviço público, né? Mas não quero mais. Eu pensei assim, não, estou saindo e não quero, assim, agora é iniciativa privada, quero trabalhar aqui com escritório, né? Logo quando eu saí do serviço público, eu fui para a Itália, eu tenho dupla cidadania, né? Então, sou italiano e brasileiro. Então, assim, eu cheguei na Itália, passei uns 100 dias lá. Eu comecei a observar, e eu não sabia ainda, não tinha ideia, assim, que eu queria, logicamente, advogar, mas não sabia exatamente o que eu queria fazer. Lá na Itália, eu comecei a observar muitas brasileiras casadas com italianos. E assim, o direito italiano, né, ele tem umas particularidades, algumas coisas diferentes do Brasil. Por exemplo, lá na Itália não existe união estável. Então, assim, toda essa proteção que a gente tem de união estável aqui no Brasil não existe lá. Então, quando existe lá uma dissolução, né, dessa convivência, né, da brasileira, por exemplo, com o italiano, que foi lá cheia de sonhos, tô indo para a Itália, aquela coisa, assim, é bem desagradável, porque assim, é aquela antiga solução que a gente tinha aqui de resolver pelo direito societário, de apurar haveres, de quanto contribuir, que assim, é uma prova muito difícil, né? E daí eu acabei fazendo alguns cursos também, uma introdução ao direito italiano, tudo, voltei para cá, falei assim, eu quero mexer aí com essa parte de direito de família, internacional privado Brasil-Itália, o escritório aqui faz internacional privado Brasil-Itália, tanto cidadania italiana quanto parte de imigração, né? O cônsul da Itália, aqui no Rio de Janeiro, ele já visitou aqui o escritório. Né? Que bacana. Ele vai fazer uma visita, de vez em quando ele manda convites aqui para eu participar lá de uns eventos aí no consulado. Agora não, porque fechou, né, por causa da pandemia, mas o escritório recebia aqui convites do cônsul da Itália aqui para participar. O escritório fica perto aqui do consulado da Itália também. Mas aí eu pensei, vou me dedicar nessa parte. Eu senti que eu precisava me especializar no assunto e fui fazer uma pós-graduação da PUC em família e sucessões. E, assim, o curso terminou, eu já estava fazendo home office, isso daí, e comecei a desenvolver aqui no escritório.
E assim, na prática do dia a dia, eu comecei a ver as pessoas fazendo inventário e eu imaginava, não é possível, gente, tem que ter uma solução melhor, né? Então, assim, eu tive famílias fazendo um inventário aqui, que para pagar inventário, as custas, né, venderam imóveis com deságio de 50%. Né? Então, olha a grana que essa família perde, né, de imposto de ITD aqui no Rio de Janeiro. Isso porque, nos meus exemplos, eu falo que o deságio é de 20%, e o povo não é será mesmo. Não, olha, esse deságio de 20%, né, é modesto, assim, vai ser, ó, a família pagou 50%, eu já vi. Então, é o deságio, é a taxa de corretagem, né, é a RGI, caríssimo, né, os emolumentos cartorários para registro de imóveis, honorários advocatícios. Eu ficava olhando e falava assim, não é possível. E a lentidão da justiça, né? E eu ficava olhando e falava assim, não é possível. Tem que ter uma maneira de fazer isso daí, uma maneira melhor de resolver esse problema. Né? As pessoas não podem ficar reféns assim, de uma situação dessa. E daí eu fui me aproximando desse assunto. Tá? Eu cheguei a fazer outros cursos, né, antes de conhecer o curso de vocês. E comecei a fazer outros cursos e me dedicar um pouquinho, né? Assim, mostrar um pouquinho aqui alguns livros que eu já li sobre o assunto, tá? Não, então tem aqui planejamento patrimonial, tem aqui o planejamento sucessório, arquitetura do planejamento sucessório, tomo 1 e tomo 2, né? O livro do Gladstone Mamed, né? Inventário e partilha, teoria e prática, né, que é o problema, né, outro aqui do Gladstone também, de manual de redação de contratos e tal, e assim, tem mais, precisar tá? de indicação bibliográfica, só falar contigo, né? Não, e esses são os impressos, tá, Elaine? Porque também tem os digitais. Digitais. Eu li, aí não tem como mostrar, né? E daí foi isso. Então, quando eu participei de uma jornada que você fez, Márcio, ano passado, eu falei assim, nossa, espetacular. Assim, o conteúdo que você entrega, as soluções incríveis, né? E aí o escritório, então, eu comecei a propor para os clientes a solucionar esse problema, em vez de fazer o inventário e partilha tradicional, né, partir para uma solução muito mais eficiente, que já é a solução, como você diz, né, usada muito aí nos Estados Unidos, nos países da Europa, tudo. E aquela família que eu comentei, né, que acabou assim, vendendo um dos imóveis, né, com um deságio enorme, agora é um dos clientes aqui do escritório montando uma holding familiar no modelo de 3 células, tá? Muito bom. Muito bom. E os nossos clientes que já passaram pela dor do inventário, certamente serão seus clientes para a holding. Eles já sofreram isso, sabe quanto que perderam financeiramente e quanto que demorou para concluir o inventário. E Rubens, eu vejo muito assim, que você fez uma opção meio que vamos olhar a advocacia como negócio, e eu vejo que você fez uma opção muito como um modelo de negócio. Não, esse modelo de negócio desse tipo de advocacia assim e tudo mais, não é o que me atrai. Essa é a impressão que eu estou tendo. Tá? Mas você enxerga, em termos de resultado, você enxerga que se você fosse para o modelo tradicional, os resultados, você poderia alcançar os mesmos resultados que é possível alcançar com o holding? Como é que você vê isso? Márcio... Eu estou me aproveitando, né? Eu estou aproveitando aqui para fazer uma pesquisa de... Não, tá ótimo, eu estou adorando isso. Para mim isso é importante para caramba. Não, eu estou adorando isso, porque assim, eu falo com uma empolgação isso, porque, assim, tem uma... Eu trato realmente o escritório de advocacia como um negócio, tá? Acho assim, o advogado, ele tem a parte técnica, né? Mas a gente que tem escritório, a gente é empresário, a gente tem que tratar o escritório como um negócio. Tá? Então, assim, eu tenho diversos indicadores aqui, indicadores de desempenho, né? Indicadores financeiros, metas, né? Toda essa parte aí. Uma delas é o ticket médio. Então, assim, quanto cada cliente, né? Qual o ticket médio do cliente aqui do escritório? Então, assim, o cliente entra aqui, quanto é que, em média, o cliente ele vai pagar de honorários advocatícios, né? O ticket médio de holding familiar é muito superior. E ainda mais se a gente considerar o tempo, né? Agora, na parte da manhã, antes da gente, né,
fazer a nossa reunião aqui, essa reunião, mentoria, 2 clientes, tá, de inventário me mandaram mensagem no WhatsApp, agora. E a mensagem, doutor, tem previsão? Como é que tá? Né? Então, assim, eu saio daqui, eu vou ali à vara de ofício sucessões, aqui no Tribunal de Justiça, aqui no Fórum Central do Rio de Janeiro, e, assim, a resposta que a gente tem, muitas vezes, doutor, tá na fila. Tá aguardando movimentação. Então, assim, eu consulto todo dia. Isso, eu conheço bem aqui o Rio e eu já posso dividir isso com você, né? Isso quando você pergunta. Você pode perguntar. Muitas das varas aqui, você já chega e tem ali na parede impresso. Processamento do dia tal, protocolo do dia tal, juntado do dia tal. E exatamente, Elaine. Quando o servidor fala, olha ali, doutora, tá ali, não precisa nem perguntar não, olha ali. Não, é um desespero, porque, assim, vai explicar isso para o cliente. Então, assim, hoje mesmo, para uma das clientes, ela perguntou qual a previsão, não sei o quê. Eu falei assim, olha, infelizmente, assim, porque até de uma vara para outra muda. Uma vara trabalha de um jeito, outra vara trabalha de outra, a pessoa não, assim, não entende. E a culpa sempre cai no colo do advogado. Tá? Então, assim, o trabalho com holding, Márcio, ele é um trabalho que ele traz diversos benefícios. Assim, a gente está falando assim, se falar só em ticket médio, de quanto em média o cliente gasta aqui no escritório, mas também pelo tempo. Né? Se a gente colocar pelo tempo, o ganho que o advogado pode ter, a qualidade de vida e tudo que traz para o advogado, e beneficiando também a família, é enorme. Assim, é um produto realmente fantástico. E sabe outra, não é só isso não, Márcio, também tem um efeito colateral, que é o seguinte: depois que a gente começa a fazer holding, a gente pensa o seguinte, caramba, eu tenho agora um ticket médio alto fazendo holding familiar, né? E que, assim, é um trabalho que o cliente paga feliz também, tá? A diferença, né? Porque quem é que paga inventário e partilha feliz? Ninguém. Mas o planejamento patrimonial de holding familiar, o cliente paga feliz os honorários para o advogado. Ele sabe que ele está fazendo um bem para a família dele, evitando um mal do inventário. Mas tem um efeito colateral, né? Esse efeito colateral é o seguinte: as outras causas que eu fazia, de inventário, partilha, alimentos, não sei o quê, hoje eu fico pensando assim, caramba, eu vou cobrar isso e eu vou ficar com esse processo mais de 1 ano. Então, está chegando um ponto que, assim, ou estou repassando para colegas, tá? Os colegas que estão trabalhando aí nessa advocacia tradicional, de família, tal, fazendo algumas parcerias, porque chega um momento que não vale mais a pena para o escritório, a gente quer trabalhar só com holding. É um negócio, o nome disso é custo de oportunidade. 2020 talvez tenha sido o maior ano da nossa advocacia com holding, tá? Porque foi quando a gente conseguiu alargar os nossos processos, quando conseguiu a gente dar mais escala para os nossos processos, né? Implementar outras técnicas e tudo. E eu vou te falar uma coisa, 2020 nós não tivemos nenhuma ação ajuizada para cliente novo. Nenhuma, zero. Aí o povo fica doido, né? Porque fala assim, Márcio, peraí, para. Como você pode não ter ajuizado nenhuma ação para cliente novo? E eu tenho que explicar, né? Porque nós temos clientes de partido que aí demandam, eventualmente, fazer uma ação. Aí é outro papo, ok? Então a gente ajuizou. Então a gente teve ação ajuizada. Mas a gente não teve nenhuma ação ajuizada para cliente novo no escritório em 2020 inteiro. E falamos isso com um orgulho profundo. Porque nós estamos conseguindo fazer dentro do nosso escritório a lei do ventre livre. Entendeu? A lei do ventre livre. Nós temos lá, a gente vive naquela escravidão. Ainda temos aquele pedaço de escravidão. Mas um dia essa escravidão vai acabar, porque nós não temos coragem de fazer uma lei áurea dentro do escritório. De falar assim, não, chega. Então a gente está lá. A gente hoje tem uma equipe que ela basicamente não traz nenhum rendimento para dentro do escritório. Né? Por quê? Porque tudo que ela gera, ela se paga, porque a gente faz questão também de pagar bem essas pessoas. Né? A gente paga bem acima da média. Mas isso por quê? Por que eu pago bem acima da média? Eu não acho que eu sou bonzinho, eu acho que estou sendo inteligente. Por quê? Porque se eu pagar bem acima da média, esse cara não vai sair. E eu contratei gente boa. Porque se esse cara sair, ele vai me dar um baita de um trabalho, porque eu vou perder essa moça que está aqui conversando com a gente, porque ao invés de cuidar das coisas de holding, sabe o que ela vai ter que fazer? Vai ter que ficar treinando gente nova. Entendeu?
E isso é terrível, isso é o custo de oportunidade. Então, esse custo de oportunidade, você vai enxergar isso o tempo inteiro. Aí eu vou fazer mais até pesquisa até agora, aproveitar aqui que você está me dando essa canja, e vou até fazer mais pesquisa com você. A gente o tempo inteiro fala para os alunos assim, nós temos uma área em que é possível ganhar muito mais que isso, mas a nossa meta de faturamento é atingir os R$35 mil por mês trabalhando com holding familiar. Eu quero saber, na tua opinião, tá? E longe de mim, não estou perguntando aqui números, nada disso, mas em termos de promessa, isso como alguém que está do outro lado, isso quando você vê a realidade, você acha que isso aí está sendo real? É uma promessa que bate com a realidade? Não, o Márcio está exagerando. Ou então, cara, porque o Márcio trabalha. Eu tenho um aluno em Recife que ele fala assim: Márcio, eu não tenho saco para fazer o que você faz, não. Fazer hold para um monte de gente. Eu estou aqui. Cara, ele advoga para os donos de hotel todo dia, porra de galinhas, né? Aí ele me chama de pobre, me sacaneia, né? Entendi. Nós temos um aluno no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que ele vai me ouvir agora, ele vai me bater. Ele tem um jato, cara. Né? Ele tem um jato. Porque ele roda a América Latina inteira. Quando vai para a Europa, o cara tem um jato, é dele. No escritório dele, sei lá. Então é um negócio impressionante. Mas esses caras acham que eu estou perdendo meu tempo. Né? Mas, assim, não é a realidade da grande maioria dos colegas. Então, isso, para mim, é muito importante. Você acha que está alinhado, não está alinhado? Fala um pouco como é que você vê isso aí, como alguém que está recebendo isso. Não, então, Márcio, assim, uma coisa, você sabe que, assim, falando dessa época aí que a gente viveu no passado da pandemia, né, e você está falando, né, como esse trabalho trouxe um resultado significativo aí, né, pro seu escritório, né, que fica lá na Barra da Tijuca, né, e assim, a OAB, né, o ano passado, com tristeza, né, eu vi que a OAB estava distribuindo cesta básica para advogados. E a OAB, também o IBPEA, né, que é uma comissão que tem lá de pequenos e médios escritórios de advocacia, porque, assim, situação do advogado. Então, quando você me pergunta, a gente tem um produto excepcional, o ticket médio muito alto, né? Quanto o cliente de holding familiar, ele paga de honorários, né? Assim, é perfeitamente possível, mas uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que não existe milagre, tá? Então, assim, né, a pessoa, ela tem metas a cumprir, ela tem o trabalho a ser feito, ela tem o conhecimento que ela vai adquirir, né? Essa divulgação mesmo, que foi a última pergunta que eu lhe fiz, né? Da validade de Google Ads, né? Da gente mostrar esse negócio, porque, claro, assim, tem aquele antigo modelo de advocacia do advogado que abria o seu escritório, né, ficava sentado, fazia o seu cartãozinho e saía dando cartão esperando o cliente, isso daí já era, né? Então a gente tem um mundo hoje que é todo digitalizado, então, assim, eu vi que, assim, parte do seu curso, né, aborda isso daí especificamente. Então eu realmente acredito, né, e assim, eu já te falei, né, que assim, eu sou um pouquinho estudioso, né? Então, tem os livros e vivo fazendo cursos, né, participando de palestras aqui no Rio, né, de OAB, MERJ, né, eu tenho uma palestra boa, eu vou, né, então estou sempre correndo atrás de conhecimento. Então, assim, já tinha feito também um curso aqui, abrindo escritório de empreendedorismo jurídico, tudo, né, para colocar algumas ferramentas, e que abordou um pouco aí do marketing jurídico, mas a parte que você ensina de marketing, não só o marketing jurídico genérico, mas o marketing jurídico voltado para holding, né? Olha, conversa com o cliente, mostra qual o problema, que a maioria, né, a grande base aí das pessoas nem sabem, né, que o problema existe, né? Eu acabei assim, eu estou indo na dica de vocês total, né? Então, assim, eu escrevi um texto, né, que eu botei lá no blog aqui do escritório, assim, com uma historinha da família Simpson com um imóvel em Copacabana, né? O Homer e a Marge morrem, né? É Meg, né? O Homer e a Marge morrem, e aí o Bart, né? O Bart... Springfield agora é Copacabana. Exatamente.
Não, porque Copacabana é um bairro bem icônico, né? Nisso daí de imóveis muito antigos, que a família comprou por um preço baixo, né? E que foram valorizados nesse boom imobiliário que a cidade teve e tal. Então, assim, aquela história, né? E lá nesse texto que eu escrevi, né? Tudo dica de vocês, né? Que espetaculares. Lá no final do texto, e depois de falar, né? Por quanto eles compraram imóvel, faleceram, que o Bart começa a pagar as despesas de inventário, e ele não consegue, ele vende imóvel com deságio, não sei o quê, perde dinheiro. E daí, no final, estava escrito assim, escrevi para concluir, né? E então, Bart pensou no que o seu pai dizia. Bart, quando o papai e a mamãe morrerem, esse imóvel vai ser seu. Esse apartamento é seu. Como o seu pai estava enganado. Muito bom. Eu já ouvi essa história, mas adorei. Publicado na coluna do Anselmo Góes no domingo. É verdade. Totalmente digno. Não, então, assim, eu contei essa historinha, mas o que é isso? Isso é, assim, a experiência que vocês têm, né, de 12 para 13 anos, né, fazendo holding familiar, que vocês estão dando o caminho das pedras. Agora, não tem mágica, a gente tem que arregaçar as mangas e ir à luta, tá? Seguir o que vocês que já tiveram essa experiência, que já trilharam esse caminho, estão mostrando, e vamos juntos. O negócio é espetacular e dessa maneira, sim, é perfeitamente factível e possível atingir essa meta aí. Então, assim, as soluções que vocês passaram, conhecimento que vocês passaram no curso, foi que efetivamente proporcionou, assim, apresentar um produto para o cliente que hoje eu falo assim, é um produto fantástico, assim, não tem por que a pessoa não fazer, tá? Eu não vejo assim, eu fiz uma apresentação, vou contar outra história. Você conseguiu superar as objeções que o cliente tinha. Antes você não conseguia superar essas objeções e não conseguia fechar bons contratos de holding. Exatamente. E agora você superou isso com essas técnicas e consegue fechar esses bons contratos que o trabalho com holding gera excelentes contratos aplicando essas técnicas, né? Mas foi exatamente isso, Elaine. E te digo mais, né? Eu cheguei a fazer uma apresentação aqui, né? Eu já tinha tido objeções de alguns clientes, né? Mostrando, assim, holdings nos modelos e técnicas que eu tinha aprendido em outros cursos. E nesses livros, né? Porque, assim, é uma discussão, você estava falando, né, Márcio, das perguntas, mas é uma discussão, pega esses livros, muito academicista, tá? Muito no plano de doutrina, ideias, né? Falta uma pegada prática, tá? E, assim, a gente vai fazendo, tal, vai aprimorando a técnica, e assim, a família veio me procurar, vou contar um dos casos, né? Então, assim, a família veio me procurar, e eu apresentei para eles em dezembro, né? Uma das famílias aí que veio me procurar, eu apresentei para eles em dezembro, falei lá e eles não vieram detalhe, hein? Eles não vieram me procurar para fazer holding, não, tá? De planejamento, isso nada, não. Eles vieram com uma questão de dissolução do casamento, né? Porque, assim, essa ferramenta, né? Tem mais isso, tá? A ferramenta de holding familiar, eu passei a utilizar aqui no escritório para resolver diversos problemas que eu solucionava de uma maneira tradicional e muito cara, né? Que, assim, ficava muito caro, muito demorado para fazer para o cliente. Então, agora, às vezes, eu falo assim, olha, vocês querem fazer uma divisão patrimonial com um planejamento tributário melhor, de uma maneira melhor, não sei o quê? Vamos fazer o seguinte, né? Antes da dissolução, vamos organizar o patrimônio de vocês, vamos fazer a sucessão, não sei o quê, depois a gente faz o que vocês querem fazer. Então, passei a fazer isso aqui no escritório também, e com vantagem. Mas, assim, voltando, eu fiz uma apresentação, depois a família sai cheia de dúvidas, né? Que fala assim, caramba, não era isso que eu esperava. Né? E eles saíram assim, meio aquele atordoado, e falaram assim, eu não vou falar mais nada, vamos para casa, né? E assim, eu falei assim, a gente marca daqui uma semana, duas, uma consulta de retorno, eles retornaram. E assim, aí tirei várias dúvidas tal, mas daí depois já emendou Natal, Ano Novo, e aí depois em janeiro, olha só, Elaine, em janeiro o patriarca, a matriarca, tiveram Covid, tá? Olha o senso de urgência. Então, assim, eles tiveram Covid, deu aquele senso de urgência, aí, assim, agora eles estão, assim, vamos fechar logo. E aí eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, passa de novo no escritório, faço uma apresentação para vocês, né? E para ver se vocês, então, têm mais alguma dúvida, entenderam, não sei o quê, e eles ainda estavam cheios de dúvidas. Márcio, o que eu fiz? Eu peguei aquela apresentação, uma das suas apresentações do PowerPoint, tá? Até que fala
do ITCMD, que deixou de ser recolhido pela família Marinho, porque não precisou, né? Porque sistema de holding, Antônio Emílio de Moraes, não sei o quê. Então, assim, dos grandes milionários, bilionários brasileiros, né? E tem esse sistema. E aí montei tudo numa apresentação, montei aquela tabela comparativa, né? De se eles não fizeram nada, quanto é que ia sair o inventário e partilha. E aí apresentei os 3 modelos, tá? Apresentei o modelo da hold de uma célula, o modelo do domicílio fiscal mais vantajoso e o modelo de 3 células, né? Com os valores, tal, quanto tudo ia dar, tudo. Você sabe que não chegou no final, e assim, mas fui no modelo de vocês, porque tinha falado assim, naquele programa do ADV mais 35, vai falar assim, ó, você tem que fazer uma reunião, e marca essa reunião urgente, assim, rápido. Então eu falo assim, vai ser essa reunião, agora. Eu já fiz a minha primeira reunião daquele modelo novo da mentoria, né, do ADV mais 35. Eu falei assim, vamos fazer em cima disso daí. E daí fiz o modelo, fiz uma apresentação lá em PowerPoint, as tabelas, não sei o que tal. Quando terminou a reunião, a matriarca virou e falou assim, Rubens, dessa vez eu entendi tudo. Muito bom. Perfeito. Eu falei assim, olha, não tem que inventar nada, gente. Não tem que inventar, é seguir o modelo. É isso aí. Sabe por que eu sei que é? Porque deu muito trabalho para inventar. Mas depois que inventou, a gente não fica mais inventando, a gente só segue o modelo. É isso aí. Então. Nós já erramos, nós já passamos pela dificuldade, nós já ultrapassamos diversas objeções, e o que a gente dá para vocês é o caminho sem ter que passar por essa dificuldade que a gente já passou. A gente fala, olha, se fizer por aqui assim, vocês vão enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos. Não precisa. Porque para a gente seguir um caminho sem essa dificuldade, para nós isso foi sofrido, não foi simples. E para vocês, a gente já está entregando isso. Verdade. Exatamente. Caramba. E Rubens, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Acho que é a última que eu vou te dizer. Você, cara, você tem um nicho sensacional. Sensacional. Não tente inventar. Não tente inovar. Não vá atrás. Do médico, do empresário. Não. Foca na comunidade. Foca na comunidade. Foca em holding para a comunidade. Por quê? Porque ninguém na face da Terra vai se comunicar com eles com a intimidade que você pode se comunicar. Por quê? Porque na comunicação que você vai estabelecer com eles, você tem condições de conversar com eles sobre dores que são próprias deles. Cara, e é um povo com um lastro patrimonial significativo, ok? Significativo. Que não chegou aqui cheio de dinheiro no bolso, tá? Que chegou aqui passando pão do diabo amassou para chegar, ok? Todas as famílias têm uma história assim da dificuldade que foi a chegada aqui erradicada da guerra. Não, minha família também, Márcio. Assim, não vou entrar porque senão minha família foi trabalhar em lavoura de café no interior de São Paulo, lá em Campinas, aqui, né? Que é aquela escravidão por dívida, né? É isso aí. Então, um povo que constituiu patrimônio e dominou alguns ramos de negócio que vai desde algumas estruturas societárias mais ultra sofisticadas até banca de jornal, né? No Rio de Janeiro, 100% das bancas de jornal são de italianos. Eu acho que no Ceasa, né? Eu acho que tem mais coisa lá de italiano que de português. Os caras dominam aquilo lá. Então, desde estruturas mega sofisticadas, algumas grandes corporações, até alguns ramos específicos de negócio, os caras dominaram. Por quê? E por que isso? Por que dominam? Por que aqui é o dono da banca de jornal é o italiano e o outro, 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 e o outro? Por quê? Por causa da comunidade. Entendeu? Porque um fala assim, cara, tem um negócio aqui que é bom pra caramba, que é a banca de jornal. Aí o outro. E eles dominaram aqui porque eles têm esse senso de pertencimento, de comunidade. E se você está ali dentro oferecendo um produto específico que não tem concorrência, meu amigo, você tem. Não invente. Não invente, você sai desse troço bilhardário. Não, é que nem um ditado que eu ouvi uma vez, que o inventor começa com I, termina com R e nunca chega no B, né? Então, tem que inventar nada, não. Vocês já têm um modelo que está no está no excelente. É seguir isso daí, que é espetacular. Né? A cliente foi a prova disso, falou assim, agora entendi, Rubens.
Isso aí. Muito bom. Pô, Rubens, adorei, cara. Adorei. Quero te agradecer novamente muito, muito, muito pelo seu carinho, tá? Pela sua generosidade aqui com a gente, com os colegas. Obrigado muito mesmo, tá? Eu que agradeço, Márcio. A gente que tem que agradecer muito a vocês aí, esse trabalho, essa iniciativa, tudo que vocês estão fazendo. Espetacular. Vamos em frente. E essa troca de experiência, quando vocês trazem para a gente que a coisa está dando certo, que está funcionando para vocês também, é muito importante para a gente saber que está funcionando para todo mundo, que não funcionou só para a gente. Porque são muitos pedais e câmbio, né? Então você precisa saber se você tem que trocar a marcha, se você tem que pisar no acelerador, se você precisa frear, entendeu? Então, esse feedback, caramba, para a gente é grande. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Elaine. Obrigado, Rubens. Obrigada, Valeu. pessoal. Obrigado. A gente se encontra na próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Forte abraço. Fica com Deus.